Vocês precisam entender uma coisa sobre a família Albuquerque. Eles não eram só ricos. Eles eram ricos de cinema. Ricos de helicóptero no telhado, de motorista uniformizado, de personal stylist para o poodle. Moravam numa mansão que parecia um palácio de novela na área mais chique de São Paulo, daquelas que você só passa de carro para espiar o portão. E no meio de tanto luxo, nasceu o herdeiro, o pequeno Felipe, ou Felipinho, como a família chamava. Ele era literalmente a bala na agulha para as próximas 3 gerações. Um bebê que usava fraldas de grife e tinha um berço que custava mais que meu apartamento inteiro. A vida de Felipinho era blindada, mas não era vivida pela mãe, Patrícia Albuquerque. Patrícia era daquelas mulheres que passavam o dia em reuniões de caridade ou na clínica de estética. Quem cuidava de Felipinho dia e noite era Dona Marlene. Dona Marlene era uma senhora de 60 e poucos anos, com o corpo cansado de quem pegava 3 conduções para chegar ao trabalho. Ela amava o menino, amava de verdade, mas o salário que ela ganhava não comprava a paz de espírito. Ela tinha os próprios perrengues, a neta doente e o aluguel atrasado. Era uma terça-feira, no meio da tarde. O sol de São Paulo estava rachando, mas dentro do shopping JK Iguatemi, o ar-condicionado gelava até a alma. Patrícia tinha uma consulta com um dermatologista famoso no prédio anexo e pediu para Marlene dar uma volta com Felipinho no shopping. Marlene, por favor, só não deixe ele chorar. E cuidado com o carrinho, viu? É edição limitada, não tem reposição, Patrícia disse, já saindo apressada, falando ao telefone com a manicure. Marlene suspirou. O carrinho era uma nave espacial preta e dourada, que pesava 1 tonelada. Ela empurrava Felipinho, que dormia tranquilamente, vestindo um macacão de linho que, francamente, era bom demais para ser babado. Ela parou perto de uma vitrine de joias. O brilho dos diamantes era quase hipnótico. Marlene estava ali há 5 minutos, observando as pulseiras que ela jamais poderia comprar, quando o celular vibrou no bolso. Era sua filha, Carol. Mãe, o remédio da Bia acabou. O que a gente faz? O coração de Marlene deu um salto. A neta precisava daquele medicamento. Ela se afastou um pouquinho da vitrine, encostando o carrinho ao lado de um pilar forrado de mármore. A mão tremeu ao digitar a resposta. Era só um instante. O bebê estava dormindo. O shopping era seguro, cheio de seguranças de terno. Quem ia roubar um bebê, ainda mais ali? Marlene se curvou sobre o celular, tentando mandar um áudio discreto para a filha, explicando que só receberia no 5º dia útil. O desespero apertava. Ela estava tão focada na tela, na luz fria do aparelho, que não percebeu o movimento sutil ao lado. Não demorou nem 2 minutos. 2 minutos que mudaram a vida de todos eles, para sempre. Quando Marlene levantou a cabeça, finalmente guardando o celular, ela olhou para o carrinho preto e dourado. Estava vazio. O macacão de linho estava lá, amassado. O cobertor de seda jogado de lado. Mas o bebê, Felipinho, o herdeiro Albuquerque, tinha sumido. O grito de Marlene não foi um grito de pânico de filme. Foi um som gutural, abafado, rouco, que veio do fundo da alma e rasgou o silêncio daquele corredor de luxo. Meu Deus! Meu Deus! Cadê ele? O segurança mais próximo, um rapaz jovem e forte, correu. Ele viu a mulher, branca como um fantasma, apontando para o carrinho vazio. A confusão começou em segundos. Em 10 minutos, o shopping JK Iguatemi parou. As portas automáticas foram fechadas. O alarme de segurança, que nunca era usado, soou estridente, fazendo ecoar o nome da família Albuquerque em todos os alto-falantes internos. Patrícia estava saindo da clínica quando o celular tocou. Era o marido, Dr. Ricardo. Patrícia, volte agora para o shopping. O Felipe sumiu. A Marlene deu bobeira e levaram o nosso filho. A voz dele era um trovão. Ricardo não era só rico. Ele era um peixe grande, advogado influente, com contatos na alta cúpula da polícia. Patrícia não chorou. Ela entrou em estado de choque. Os seguranças dela a levaram de volta ao local, onde Marlene estava sentada no chão de mármore, sendo interrogada por 3 homens de terno e gravata.
Ela soluçava, incapaz de formar uma frase coerente. A notícia, como fogo em palha seca, se espalhou. Em menos de uma hora, helicópteros de emissoras de televisão sobrevoavam a região. A Polícia Civil e a Federal já estavam no local. Não era um sequestro comum. Era o desaparecimento do bebê símbolo da riqueza paulistana. Filho da Patrícia Albuquerque, levado em pleno dia no shopping mais seguro da cidade, dizia o plantão da Globo, com a foto sorridente de Felipinho, que parecia um anjinho rechonchudo. Enquanto o caos engolia a Avenida Faria Lima, a alguns quilômetros dali, em um bairro que não tinha nome de fruta nem de santo, mas sim de número, a vida seguia no ritmo do perrengue. Janaína, ou só Jana, estava na cozinha do O Bom Sabores, uma lanchonete de esquina que servia o melhor PF da região. Ela tinha 25 anos, o cabelo preso num rabo de cavalo frouxo e manchas de óleo na camiseta branca. Ela era a faz-tudo. Cozinhava, lavava louça e, quando precisava, atendia no balcão. Jana tinha a vida apertada. Morava com a avó doente e o irmão mais novo que teimava em se meter em confusão. O dinheiro que ela ganhava mal dava para pagar as contas de luz e água que viviam ameaçando cortar. Sonhos? Ela tinha, mas estavam guardados na gaveta, debaixo de um monte de boletos. Ô, Jana, troca o canal aí, por favor. Quero ver se o Corinthians vai jogar hoje, gritou seu Juvenal, o dono da lanchonete, um senhor gordo e ranzinza. Jana enxugou as mãos no avental e foi até a TV de tubo pendurada na parede. Ela pegou o controle e, antes de chegar no canal de esportes, a tela mostrou a manchete urgente. Bebê milionário desaparece em shopping de luxo. A foto de Felipinho, o anjinho de bochechas rosadas, preencheu a tela. Eita, pega! Roubaram um bebê de rico? Seu Juvenal arregalou os olhos, largando o garfo. Janaína parou de apertar o controle. Ela nunca parava para ver notícias de gente rica. Achava que era coisa de outro planeta, problemas que não a pertenciam. Mas a imagem daquele rostinho, tão indefeso, a pegou de jeito. O repórter falava sobre a mobilização inédita, sobre as câmeras de segurança que tinham sido revisadas, mas que, ironicamente, estavam em um ponto cego bem na hora do sumiço. Falava sobre a Nani, Dona Marlene, que estava detida para averiguações. Eu não sei como alguém consegue levar uma criança assim no meio de tanta gente, comentou Dudu, o entregador, enquanto esperava a quentinha. Dinheiro chama olho gordo, Dudu. Aposto que é sequestro, só para pedir um resgate milionário, retrucou seu Juvenal. Jana voltou para a cozinha, mas a imagem do bebê não saía da cabeça. Ela não conseguia parar de pensar na mãe, Patrícia, mesmo sabendo que a mulher devia ter dezenas de empregados e não devia nem trocar a fralda do filho. O instinto maternal de Jana, que ela nem sabia que existia, começou a formigar. No shopping, a cena era de guerra. A família Albuquerque havia chegado, e a histeria de Patrícia era palpável. Ela gritava não com os sequestradores, mas com Marlene. Sua irresponsável! Eu confiei em você. Você estava no telefone, não estava? Eu te avisei sobre essa distração. Patrícia estava sendo segurada pelo marido, que tentava manter a compostura diante das câmeras. Marlene, tremendo, só conseguia repetir. Eu juro, Dr. Ricardo, foi um segundo. Eu só virei para falar com a minha filha. Um segundo que custou meu filho, Patrícia berrava. O delegado encarregado, Dr. Barros, um homem sério e experiente, tentava acalmar os ânimos. Senhores, as câmeras mostram que a senhora Marlene se afastou do carrinho. Não há imagens do momento exato em que o bebê foi retirado. Mas temos um leve borrão de uma mulher que passou na hora, vestindo um casaco com capuz, o que é estranho para o calor que está fazendo. Ricardo Albuquerque estava lívido. Então foi uma mulher? Quem seria? Isso não parece sequestro de resgate, parece vingança. Estamos trabalhando com todas as hipóteses, Dr. Ricardo. Mas o fato é que o bebê não saiu pelos acessos principais. As saídas de serviço estão sendo verificadas, mas é um prédio enorme. O desespero da família era autêntico, misturado com a raiva da impotência. A fortuna deles não podia comprar a volta do filho. Ricardo, usando seus contatos,
conseguiu que a foto de Felipinho fosse estampada em todos os jornais, sites e redes sociais do país. Uma recompensa gigantesca foi anunciada. Qualquer informação verídica que leve ao paradeiro de Felipe Albuquerque será recompensada com R$1 milhão. R$1 milhão. Para a maioria dos brasileiros, incluindo Janaína, era o tipo de dinheiro que resolvia a vida e a de mais 3 gerações. A noite caiu em São Paulo. Janaína fechou a lanchonete e pegou o ônibus lotado para casa. O noticiário continuava falando sobre o bebê. O país estava em suspense. Quando ela chegou em casa, o ar era pesado. Sua avó, Dona Cotinha, estava na sala, olhando a TV com a testa franzida. Jana, você viu essa tristeza? O menino sumiu, disse a avó balançando a cabeça. Vi, vó. Coisa horrível. Enquanto aquecia o jantar, Janaína ouviu o repórter detalhar a única pista. A mulher de casaco com capuz, que parecia ter levado o bebê numa bolsa grande ou mochila. Jana não conseguia dormir. Ela pensava no luxo do shopping, na frieza da mãe, Patrícia, e no rosto inocente de Felipinho. Na manhã seguinte era sábado, dia de folga para Jana, mas ela estava acostumada a fazer bicos. Ela precisava de dinheiro para o remédio da avó. Ela estava no centro, na região da Santa Ifigênia, perto da Avenida Ipiranga, onde o movimento era intenso e ela podia vender uns doces caseiros que a avó fazia. O centro de São Paulo era um formigueiro, gente de todo tipo, de toda classe social, esbarrando-se na pressa. Jana estava parada perto de uma banca de jornal com a caixa de doces na mão, quando viu o cartaz. O rosto de Felipinho, ampliado, com o aviso da recompensa de R$1 milhão. R$1 milhão. O número piscava na cabeça dela. Ela estava terminando de vender um brigadeiro para um senhor, quando seus olhos, de repente, se fixaram em algo que não deveria estar ali. A uns 20 metros, perto da entrada de uma galeria antiga e mal iluminada, havia uma mulher sentada num banco de praça. Ela estava vestida de forma estranha para o calor. Um casaco grosso, com o capuz puxado, cobrindo quase todo o rosto. Ela parecia nervosa, olhando para os lados. E o que chamou a atenção de Jana não foi o capuz. Foi o volume que a mulher segurava no colo. Não era uma bolsa normal. Era uma bolsa de bebê, daquelas de carregar mamadeira e fraldas. E o volume que estava dentro da bolsa estava se movendo. Jana sentiu um arrepio correr pela espinha. Ela tentou racionalizar. Podia ser qualquer bebê. O centro estava cheio de gente pobre com seus filhos, mas a mulher do casaco estava suando frio. E ela estava balançando a bolsa de forma esquisita, como se estivesse tentando acalmar algo sem fazer barulho. Janaína olhou para o cartaz de Felipinho. Olhou para a mulher. Olhou para o R$1 milhão. O medo e a adrenalina se misturaram. Ela sabia que não deveria se meter. Devia ligar para a polícia, de longe, mas a polícia demorava. E se a mulher percebesse que estava sendo observada? Jana, que era sempre cautelosa e pé no chão, fez a coisa mais estúpida e corajosa que faria na vida. Ela largou a caixa de doces na banca de jornal, sem nem pensar no prejuízo, e começou a andar em direção à mulher. Ela não pensou no perigo, não pensou no R$1 milhão. Pensou apenas no rostinho do anjinho da TV, que estava sumido. A mulher do casaco sentiu a aproximação de alguém e levantou a cabeça. Quando seus olhos encontraram os de Janaína, o pânico dela se tornou visível. A mulher tentou disfarçar, apertando a bolsa contra o peito. Com licença, moça. Que calor para usar esse casaco, né? Jana tentou parecer casual, mas a voz dela falhou um pouco. A mulher não respondeu. Apenas tentou se levantar rapidamente, cambaleando. Ei, espera aí! Nesse momento, o volume dentro da bolsa emitiu um som. Não era um choro alto, mas um gemido de bebê inconfundível. E aí Janaína viu. Por 1 milésimo de segundo, o capuz da mulher escorregou e ela viu o cabelo dela. Loiro platinado, descolorido, com a raiz preta gritando. Loiras platinadas não eram a maioria no centro de São Paulo, e o perfil dela. Janaína lembrou de um flash no noticiário, um perfil que a polícia estava buscando. Uma mulher loira, com mechas pretas, que trabalhava numa loja de cosméticos do shopping,
e havia sido demitida recentemente por roubo. Ela tinha acesso a áreas de serviço. Era tudo muito rápido. A mulher do casaco percebeu que Janaína sabia. Ela correu. Janaína não era atleta. Ela vivia de pé, mas não corria maratonas. Mas o instinto foi mais forte. "Pega, ladrão, ela está com o bebê", Jana gritou, começando uma perseguição desajeitada no meio da multidão da Ipiranga. A mulher se esgueirava entre as pessoas, apertando a bolsa contra o corpo. O bebê começou a chorar de verdade, um choro alto e agudo que cortou o barulho da cidade. Janaína conseguiu alcançá-la perto da entrada de um metrô. Ela pulou, agarrando o braço da mulher com toda a força que tinha. "Me solta, sua louca!" A mulher gritou, tentando se desvencilhar. "Você não vai levar essa criança, solta ele!" Janaína estava ofegante, mas firme. Na confusão, a mulher do casaco se desequilibrou. Ela tropeçou num degrau e caiu no chão. A bolsa escorregou das mãos dela. E no meio da calçada suja do centro, exposto ao sol e ao olhar de dezenas de curiosos que pararam o que estavam fazendo, estava o pequeno Felipe Albuquerque. Ele estava chorando, vermelho, mas vivo, e ele usava sim aquele macacão de linho que custava uma fortuna. A mulher tentou pegar o bebê de volta, mas Janaína foi mais rápida. Ela se jogou sobre a criança, protegendo-a com o corpo. "Ele é meu! Me devolve!" A sequestradora gritou desesperada. Janaína olhou para o bebê nos braços. O calor, o cheiro de leite azedo misturado com perfume caro. Ela olhou para a multidão que se formava e soube que tinha feito a coisa certa. A polícia chegou em minutos, alertada pela confusão e pelos gritos. Janaína, ainda ofegante, entregou o bebê aos policiais que imediatamente o cobriram e verificaram se estava tudo bem. A sequestradora, que se chamava Tainá, estava sendo algemada, chorando e gritando que o bebê era a chance dela de ter uma vida melhor. Janaína se afastou um pouco, sentindo as pernas bambas. Ela tinha acabado de salvar o bebê milionário. Ela tinha agido sem pensar, movida puramente pelo instinto. Um dos policiais se aproximou dela, anotando seus dados. "Você fez um grande serviço, moça. Qual o seu nome completo?" "Janaína Ferreira", ela disse, ainda com o coração disparado. Naquele momento, enquanto o burburinho crescia e os flashes das câmeras de celular explodiam ao redor, Janaína finalmente se lembrou do R1.000.000. 1.000.000. Ela olhou para a criança, que agora estava sendo levada para a viatura. O bebê estava seguro. Mas o que ela não sabia era que aquele ato impensado não lhe traria apenas uma recompensa financeira. Ele a jogaria diretamente no meio do furacão da família Albuquerque, um mundo que ela jamais deveria ter tocado. E as coisas estavam prestes a ficar muito, muito mais complicadas, porque a família Albuquerque, apesar de grata, era muito possessiva. E Janaína tinha acabado de se tornar a heroína da história deles, e talvez a próxima vítima. A vida dela ia mudar, e não era só por causa do dinheiro. Era por causa do bebê que ela segurou por alguns segundos na sujeira do centro de São Paulo. Era por causa de Felipinho. E o que viria a seguir, ninguém esperava. E aí, minha gente, a coisa ficou preta no meio da Ipiranga. Não era mais só um desaparecimento de rico, era um resgate de novela, ao vivo e a cores, protagonizado por uma cozinheira que tinha acabado de largar uma caixa de brigadeiros na calçada. Janaína estava lá sentada no meio-fio, amparada por uma policial que lhe dava água numa garrafinha. Ela tremia. Não de medo, não mais. Tremia de adrenalina e de choque. O barulho era ensurdecedor. Sirenes, gritos e, o pior de tudo, o zumbido insistente dos helicópteros da TV que tinham chegado mais rápido do que a ambulância. A sequestradora, Tainá, estava sendo colocada no camburão, esperneando e gritando que o bebê era a única forma de pagar as dívidas dela com agiotas. Uma história triste, mas que não justificava o crime. A polícia já tinha a confirmação. Tainá trabalhava na loja de cosméticos do JK Iguatemi. Tinha sido demitida e conhecia bem a rotina dos empregados. Ela viu Dona Marlene distraída e agiu por impulso, achando que o bebê de luxo seria seu bilhete para fora do buraco. Mas o foco agora era Janaína. "Janaína Ferreira, você é uma heroína, sabia?"
disse o Dr. Barros, o delegado, se aproximando dela. Ele estava suado e exausto, mas visivelmente aliviado. O sumiço do Felipinho era uma mancha na reputação de São Paulo que ele não queria carregar. Eu só vi o cartaz, doutor. E a moça estava estranha, Jana disse, a voz ainda rouca. Ela olhava para a calçada, onde a sujeira e a poeira se misturavam à seda do cobertor de Felipinho, que a polícia tinha recolhido como prova. Aí, a cena mudou de nível. Vocês achavam que a polícia era o ápice da autoridade? Esperem para ver o poder do dinheiro. Um comboio de carros pretos, blindados e de vidros escuros furou o trânsito com a ajuda de batedores da polícia militar. Eram eles, a família Albuquerque. Patrícia Albuquerque não saiu do carro. Ela foi escoltada para fora. Ela estava vestida num conjunto caríssimo, mas amassado, os óculos escuros escondendo os olhos inchados. Ela parecia uma estátua de mármore que estava prestes a rachar. Ricardo, o pai, veio logo atrás com uma expressão de quem estava acostumado a comandar salas de reunião e não calçadas de centro de cidade. O bebê já estava na ambulância, sendo avaliado por uma equipe médica particular que Ricardo tinha enviado. O reencontro da mãe com o filho foi rápido, intenso e, para o público, altamente dramático. Patrícia abraçou o bebê, chorou alto, agradeceu aos céus e, em seguida, olhou para o delegado. Dr. Barros, a mulher. Onde está a mulher que encontrou o Felipe? A voz de Patrícia era cortante. Não tinha o tom de gratidão que Jana esperava, mas sim o de urgência. O delegado apontou para Janaína, que tentava se levantar discretamente, querendo sumir dali. Patrícia, Ricardo, esta é Janaína Ferreira. Foi ela quem agiu. Ela merece todo o crédito. Ricardo Albuquerque era um homem alto, de terno cinza impecável. Ele caminhou até Janaína com passos firmes. Ele não a abraçou. Não a apertou a mão com calor. Ele a avaliou, de cima a baixo. A camiseta manchada de óleo, a calça jeans desbotada, o tênis velho. O cheiro de suor e fritura que, por mais que ela tentasse disfarçar, vinha grudado nela. Para Ricardo, Janaína era um elemento estranho, mas necessário. Um tipo de peça de reposição inesperada que funcionou. Janaína, ele começou, e a voz dele era grave, de quem está acostumado a dar ordens. Eu sou Ricardo Albuquerque. Você salvou a vida do meu filho. Eu que agradeço a Deus por ter me colocado no lugar certo, doutor. Jana balbuciou, sentindo-se a criatura mais insignificante do planeta. Patrícia veio logo atrás, segurando Felipinho nos braços. O bebê, apesar do susto, estava bem. Nós dissemos que daríamos uma recompensa. R$1 milhão, Patrícia declarou, olhando para Janaína com uma intensidade que a fez querer se encolher. O dinheiro é seu, mas não vamos tratar disso aqui no meio da rua. É perigoso e o valor é alto. Ela estava certa. R$1 milhão falado em voz alta no centro de São Paulo era um convite para o desastre. Ricardo pegou o celular, falando rapidamente com alguém. Nós vamos levar a Janaína conosco. Ela precisa ser protegida e precisamos formalizar a transação. Janaína arregalou os olhos. Levar comigo? Doutor, eu tenho que ir para casa. Minha avó está me esperando. Eu tenho trabalho amanhã. Trabalho? Patrícia soltou uma risada seca, quase um bufo. Você acabou de ganhar R$1 milhão, querida. Você não precisa mais fritar pastel. Aí a ficha de Janaína caiu. Aquele dinheiro era a libertação. Era o remédio da avó, o estudo do irmão, a casa própria. Ela não podia arriscar perder aquilo por causa de uma desculpa boba. Tudo bem, mas eu preciso avisar a minha avó, ela disse, pegando o celular. Ricardo, no entanto, já estava no modo controle total. Não se preocupe, nossas equipes cuidarão de tudo. Dr. Barros, por favor, certifique-se de que a família de Janaína seja informada da situação e da segurança dela, e que ninguém, absolutamente ninguém, a perturbe. Ela está sob nossa responsabilidade agora. E assim, Janaína Ferreira, a cozinheira, foi literalmente abduzida pelo mundo Albuquerque. Ela entrou no carro blindado de Ricardo, sentindo o cheiro de couro caríssimo e ar-condicionado em potência máxima. Ela olhou pela janela, vendo o centro de São Paulo desaparecer rapidamente,
e sabia que nunca mais voltaria àquele lugar como a mesma pessoa. O trajeto até a mansão dos Albuquerque foi um silêncio opressor. Patrícia estava no banco de trás, hipnotizada pelo filho. Ricardo estava ao lado de Janaína, falando baixo ao telefone, dando ordens que envolviam advogados, contadores e assessores de imprensa. Sim, o pagamento será feito em 48 horas. Sim, faremos uma coletiva de imprensa amanhã de manhã. Não podemos deixar a heroína falando com a mídia sem supervisão. Ela precisa ser preparada. Janaína engoliu em seco. Preparada. Parecia que ela ia entrar numa peça de teatro, não receber um pagamento. Quando o carro parou, Janaína quase teve um ataque cardíaco. A mansão não era uma casa, era um complexo. Muros altos, câmeras por todo lado, um portão de ferro forjado que parecia a entrada de um castelo europeu. Bem-vinda à nossa casa, Janaína, disse Patrícia, com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Ao entrar, o luxo a atingiu como um soco no estômago. O chão de mármore refletia a luz dos lustres gigantes. Tinha obras de arte nas paredes que ela só tinha visto em livros. E o silêncio. Um silêncio caro, que só é quebrado pelo som suave de uma fonte no jardim de inverno. Marlene, a babá, estava sentada numa sala lateral, ainda visivelmente abalada, sendo consolada por outra funcionária. Quando viu Filipinho nos braços de Patrícia, Marlene desabou em lágrimas de alívio, mas ela nem sequer olhou para Janaína. Ela estava ocupada demais tentando recuperar a própria vida, que estava por um fio. Ricardo levou Janaína para o escritório. Era uma sala escura com cheiro de charuto e poder. Sente-se, por favor, Janaína. Jana sentou na ponta de uma poltrona de couro que custava o salário de 1 ano dela. Vamos direto ao ponto. A recompensa é sua integralmente. R$1 milhão. Não é um empréstimo, não é um patrocínio. É um agradecimento, Ricardo disse pegando uma pasta grossa. Nós faremos o depósito amanhã, assim que os trâmites legais estiverem prontos. Jana sentiu os olhos marejarem. Doutor, eu nem sei como agradecer. Isso vai salvar a minha família. Ricardo fez um movimento com a mão como se descartasse a gratidão. O que ele queria era controle. Nós temos uma condição, Janaína. Na verdade, algumas orientações. Você se tornou, querendo ou não, uma figura pública. O país inteiro está falando de você. E nós somos muito zelosos com a imagem da nossa família e com a segurança do nosso filho. Claro, doutor, o que eu preciso fazer? Primeiro, discrição absoluta. Você não vai falar com a imprensa sem a presença do nosso advogado. Nós vamos te fornecer um contrato de confidencialidade. Você não pode detalhar como a sequestradora agiu, nem o que ela disse. A polícia tem a história oficial. Você segue o roteiro. Jana balançou a cabeça. Roteiro. Ela era agora uma atriz na peça dos Albuquerque. Segundo, e mais importante, Ricardo inclinou-se sobre a mesa. Você teve contato físico com o Felipe. Você o segurou. Você o salvou. Patrícia e eu, nós ficamos muito impressionados com a sua coragem. E francamente com o seu instinto. Janaína não entendeu onde ele queria chegar. Instinto maternal, eu suponho. Você agiu como uma leoa, Ricardo continuou, com um sorriso calculista. A verdade é que depois de tudo o que aconteceu com Marlene, Patrícia não confia mais em ninguém de fora. Ninguém que tenha uma vida própria, problemas, distrações. Ele fez uma pausa dramática. Janaína, além do milhão, nós temos uma proposta para você. O coração de Jana disparou. Uma proposta? Nós queremos que você venha morar aqui. Queremos que você seja a nova babá de Felipinho. Janaína ficou muda. Babá? Ela? Ela mal sabia fritar um ovo sem quebrar a gema, quanto mais cuidar de um bebê de luxo. Doutor Ricardo, eu sou cozinheira. Eu não tenho experiência com crianças. Isso pode ser aprendido. Patrícia interveio, entrando no escritório. Ela estava com o rosto mais calmo, mas seus olhos examinavam Janaína com uma intensidade quase possessiva. Você demonstrou lealdade e instinto, que é o que não se aprende. Você provou que faria qualquer coisa por ele.
Patrícia se aproximou de Janaína. Nós não queremos mais uma empregada. Queremos alguém que sinta algo por ele. Você viu o que aconteceu. Você esteve lá. Você o protegeu com o seu corpo. A proposta era insana. Viver no luxo, com um salário que seria um bônus em cima de R$1 milhão, cuidando de um bebê que ela tinha salvado. Parecia a solução de todos os seus problemas, mas também a prisão. E a minha família, doutor? Minha avó está doente, meu irmão. Sua família será cuidada, Ricardo garantiu voltando a sentar-se. Nós vamos pagar o tratamento da sua avó integralmente nos melhores hospitais. Seu irmão, bem, nós podemos colocá-lo em uma boa escola, longe de más influências. Você terá um apartamento para eles, pago por nós, perto daqui, para que você possa visitá-los com frequência. Mas você precisa estar em tempo integral aqui. Ricardo estava comprando a vida de Janaína. Não só a lealdade dela, mas a presença dela, a alma dela. Ele estava construindo uma bolha de ouro em volta do filho, e Janaína era o novo escudo humano. Janaína respirou fundo. Ela olhou para a pasta do contrato. R$1 milhão, a saúde da avó, o futuro do irmão. Ela não tinha escolha. A necessidade era maior que o medo. Eu aceito, Dr. Ricardo, eu cuido de Felipinho. Patrícia sorriu pela primeira vez, um sorriso genuíno, mas que ainda assim parecia frio. Perfeito. Você começa amanhã, mas primeiro vamos dar um jeito nesse seu visual. Você precisa parecer uma heroína, não uma cozinheira. Na manhã seguinte, o Brasil assistiu ao espetáculo. Janaína, depois de passar a noite num quarto de hóspedes que parecia um hotel 5 estrelas, foi transformada. Ela estava vestida com roupas novas, discretas e caras, maquiagem leve e o cabelo arrumado por uma personal stylist, que a fazia parecer uma pessoa completamente diferente. Ela estava ao lado de Ricardo e Patrícia na coletiva de imprensa, que foi transmitida ao vivo do jardim da mansão. Ricardo falou com a emoção calculada de um advogado vitorioso. Ele agradeceu à polícia, a Deus, e então apresentou Janaína. Esta é Janaína Ferreira, uma verdadeira cidadã brasileira, que nos deu uma lição de altruísmo e coragem. O que ela fez não tem preço, mas nós honramos a nossa palavra. O cheque gigante de R$1 milhão foi exibido para as câmeras com o nome de Janaína Ferreira, em letras garrafais. Os flashes eram cegantes. E para garantir que Felipe nunca mais seja exposto a qualquer perigo, Patrícia assumiu, com a voz embargada, nós convidamos Janaína a fazer parte da nossa família, como a principal cuidadora de Felipinho. Ela é a única pessoa em quem confiamos agora. A imprensa foi à loucura. A história da cozinheira que virou heroína e babá milionária era ouro puro. Mas enquanto sorria para as câmeras, Janaína sentia um nó no estômago. Ela não estava fazendo parte da família, ela estava sendo comprada por ela. A vida dela, que antes era uma rotina de panelas e ônibus lotados, agora era de seda, mármore e regras estritas. Ela tinha dinheiro, mas perdeu a liberdade. Nos dias que se seguiram, Janaína mergulhou no mundo de Felipinho. Ele era um bebê adorável, risonho, que cheirava a talco francês. E, para surpresa de todos, ele parecia gostar dela. Patrícia e Ricardo, no entanto, mantinham uma distância clínica. Eles supervisionavam cada passo de Janaína, cada mamadeira, cada troca de fralda. Havia câmeras em todos os cômodos, exceto no banheiro e no quarto dela. Ela se sentia constantemente observada. Dona Marlene foi dispensada e sumiu, sem sequer olhar para Janaína, carregando a culpa e o trauma do que viveu. A vida de Janaína se resumia a Felipinho e a mansão. Ela não tinha horários fixos de folga, porque segurança não tem hora. Quando ela perguntava sobre a avó, Ricardo dava respostas vagas, mas garantia que Dona Cotinha estava sendo bem tratada no novo apartamento e que o tratamento médico estava em dia. Janaína estava rica, sua família estava segura, mas ela sentia uma solidão profunda. Ela era a heroína, mas também a prisioneira. Certa noite, fazia uma semana que ela estava na mansão. Patrícia e Ricardo tinham saído para um jantar de gala. Janaína estava embalando Felipinho para dormir no berço espacial. O bebê segurava o dedo dela com força. Ela o amava. Não era por obrigação.
Ela sentia um carinho genuíno pelo menino que ela tinha puxado da sequestradora no meio da rua. Enquanto o anjinho dormia, Janaína foi até a janela do quarto. A vista era espetacular. Luzes de São Paulo se estendendo até o horizonte. Ela pegou o celular, que agora era um modelo de última geração que Ricardo havia lhe dado, e abriu o aplicativo do banco. O saldo estava lá. R$ 1.000 intacto, mais o seu primeiro salário. Ela era milionária, mas se sentia vazia. Ela estava prestes a mandar uma mensagem para a avó, quando ouviu um barulho sutil na porta do quarto, que estava entreaberta. Janaína. Era Patrícia. Ela estava de volta do jantar. Ela não estava com Ricardo. Patrícia entrou no quarto, ainda vestida com um longo de seda azul, cravejado de diamantes. Ela parecia ter saído de uma revista, mas havia algo em seu olhar que não era luxo, era desespero. O Felipe dormiu? Patrícia sussurrou, aproximando-se do berço. Dormiu sim, senhora Patrícia. Está tranquilo. Patrícia ficou ali, olhando o filho, por um longo minuto. Ela não o tocou, apenas observou. Você é uma boa menina, Janaína. Corajosa, Patrícia disse, virando-se para ela. Mas você precisa entender uma coisa sobre esta casa e sobre nós. Janaína sentiu o coração apertar. O dinheiro compra tudo. Lealdade, silêncio, presença. E você está aqui porque nós compramos você. E você nos deve. Não só pelo milhão, mas pela sua família, que agora depende de nós. Patrícia tirou um cigarro fino e um isqueiro de diamante da pequena bolsa de mão. Ela acendeu, exalando a fumaça no ar de cheiro limpo do quarto de bebê. Você não é a mãe dele. Você é a guardiã dele. E se você ousar desenvolver qualquer tipo de apego que vá além da função, se você tentar criar raízes demais aqui, nós vamos arrancar você e a sua família tão rápido quanto te tiramos daquele buraco. O tom de Patrícia era frio, calculado, sem uma gota de calor. A gratidão pública tinha acabado. Agora era pura ameaça. Você salvou ele uma vez, Janaína. Não nos force a salvar ele de você, Patrícia finalizou, dando as costas e saindo do quarto, deixando Janaína sozinha com o cheiro de fumaça e a certeza de que a vida de heroína era muito mais perigosa do que a de cozinheira. Janaína olhou para o berço. O bebê Felipinho, dormindo profundamente, era a âncora e a armadilha dela. Ela tinha o dinheiro, mas estava presa numa gaiola de ouro, e a possessividade dos Albuquerque era a grade mais forte. Ela precisava de um plano, e rápido, se quisesse sobreviver a esse novo emprego sem perder a si mesma. E o pior, ela já estava se apegando ao bebê, e Patrícia tinha notado. Isso era um problema sério, muito sério. O cheiro de fumaça de cigarro fino e a ameaça fria de Patrícia pairaram no quarto do bebê por muito tempo depois que a porta se fechou. Janaína não se moveu do lado do berço. Ela estava paralisada. Aquele R$ 1 milhão que devia ser a chave da liberdade parecia ter se transformado em algemas de ouro. Patrícia não estava apenas pagando por um serviço, ela estava comprando uma alma e deixando bem claro quem era a dona. Naquela noite, Janaína não dormiu. Ficou sentada numa poltrona de veludo, olhando para a porta, imaginando se Patrícia voltaria. Sentia-se invadida, exposta. E o pior, sentia-se profundamente ligada a Felipinho. Ele era a única coisa real naquele palácio de mentira. Os dias na mansão Albuquerque se tornaram uma rotina de perfeição e paranoia. Janaína aprendeu rapidamente a se mover naquele mundo. O luxo era opressor. Os empregados, silenciosos e invisíveis, a tratavam com uma mistura de respeito forçado, por causa do milhão e da fama de heroína, e desprezo velado, por ela ser a cozinheira que virou babá. Seu trabalho era exaustivo. Não era só alimentar, trocar e embalar. Era ser a sombra de Felipinho. Ela não podia tirá-lo do quarto sem a permissão de Patrícia. Não podia receber visitas. O celular que Ricardo lhe dera era rastreado, ela sabia. A única janela para o mundo exterior eram as notícias, que a chamavam de a fada madrinha do JK Iguatemi. A pressão dos Albuquerque era constante. Ricardo, o advogado,
controlava o lado financeiro e logístico. Janaína, você está sendo muito generosa com o seu irmão rico, ele disse um dia, enquanto revisavam as contas. Comprar um videogame de última geração é um gasto supérfluo. Lembre-se, o dinheiro é seu, mas a segurança dele depende de ele não chamar atenção. Mas, doutor, ele está num colégio interno caro que o senhor pagou. Ele precisa de algo para se distrair, Janaína argumentou, sentindo-se infantilizada. Distração é o inimigo da discrição, Janaína. Você está sendo cuidada. Sua família está sendo cuidada. Mantenha o foco. O foco é o Felipinho. Patrícia era o controle emocional. Ela não aparecia muito, mas quando o fazia era para inspecionar como um sargento inspecionando o quartel. Janaína, ele está usando essa manta de algodão? Eu disse que só queria a de cachemira, que é hipoalergênica. Patrícia reclamou certa tarde, jogando a manta no chão de mármore. Mas, senhora Patrícia, está calor hoje. A cachemira o faz suar. Eu não me importo com o conforto dele. Me importo com o protocolo. Ele é um Albuquerque. Ele não sua. Ele transpira elegância. Ela ironizou sem humor. E de novo com essa música popular, eu quero música clássica no quarto. Bach ou Vivaldi. Não essa bagunça. Janaína estava, de fato, cantando uma musiquinha de roda que Dona Cotinha costumava cantar para ela. Ela parou sentindo a humilhação. Patrícia a observava, os olhos apertados. Você está se apegando demais, Janaína. Eu vejo. Você fica olhando para ele como se ele fosse seu. Não se esqueça, você é uma cuidadora de alto padrão. Nada mais. O maior alívio de Janaína era a hora de visitar a avó e o irmão. Mas mesmo isso era uma dor de cabeça. Ricardo havia alugado um apartamento luxuoso para eles num prédio novo, com segurança 24 horas, a uns 15 minutos da mansão. Janaína só podia ir acompanhada por um motorista e um segurança, que ela sabia que era um espião. Quando ela chegava, Dona Cotinha estava feliz, mas diferente. O tratamento médico a deixara mais forte, mas o novo luxo a havia silenciado. Ela não reclamava, não fazia fofoca da vizinhança. Ela falava baixo, com medo de quebrar alguma coisa. Vó, você está bem mesmo? O médico é bom? Janaína perguntou, abraçando-a. Estou ótima, minha filha. Nunca estive melhor, graças a Deus e a você. Mas é tudo tão grande, Jana, tão silencioso. Eu sinto falta do barulho do centro, das buzinas. Rico, o irmão de 15 anos, estava deslumbrado, mas distante. Ele estava na melhor escola, tinha roupas de marca e o videogame que Ricardo criticou. E aí, Jana? Como é a vida de babá de playboy? Ele perguntou sem tirar os olhos da tela. É trabalho, Rico, é sério. Você está diferente, sabia? Está falando chique, não usa mais gíria. Parece que está atuando, ele comentou, o que atingiu Janaína como um raio. Rico estava certo, ela estava atuando. Ela tinha que ser a heroína humilde e grata que os Albuquerque precisavam. Ela tinha que policiar seu vocabulário, seus movimentos e, principalmente, seus sentimentos. A visita acabava sempre rápido, e Janaína voltava para a mansão com o coração apertado. Ela havia comprado a segurança da família, mas à custa da autenticidade e da proximidade. Enquanto Janaína se afogava na rotina, a possessividade de Patrícia escalava para a paranoia. Patrícia não era uma mãe. Ela era uma CEO gerenciando um ativo valioso, e o ativo havia sido roubado uma vez. Ela não suportava a ideia de que alguém, especialmente uma mulher simples e de instinto forte como Janaína, pudesse ter uma conexão mais profunda com o filho do que ela. O ponto de virada veio numa madrugada. Felipinho teve um acesso de febre alta, uma gripe forte. Patrícia e Ricardo estavam em uma viagem de negócios em Nova York. Janaína, sozinha com a equipe de serviço, entrou em pânico, mas agiu rapidamente. Ela chamou a pediatra particular da família, que veio às pressas. Janaína não dormiu, passando a noite com o bebê no colo, fazendo compressas e dando o medicamento. O bebê chorava e ela o embalava, cantando baixinho a musiquinha de roda. Pela manhã, Felipinho estava melhor. O pior da febre havia passado. Janaína estava exausta, mas aliviada. Patrícia ligou assim que soube, por meio da equipe de segurança,
que o bebê havia adoecido. O que aconteceu, Janaína? Você está descuidando dele? A voz dela, vinda do outro lado do mundo, era gelada. Não, senhora Patrícia. É só uma gripe forte. A doutora Cecília veio e disse que ele está reagindo bem aos medicamentos. Está dormindo agora. Você o tirou da rotina? Deixou ele no ar-condicionado demais? Não, senhora. Eu segui todas as suas instruções. Eu não confio nisso, Patrícia disse e desligou. 2 horas depois, Patrícia e Ricardo estavam de volta a São Paulo, tendo fretado um jatinho particular no meio da madrugada. Janaína estava na cozinha tomando um café forte, quando Patrícia a confrontou na sala de estar. Você o estava segurando a noite inteira, Janaína? Sim, senhora. Ele estava muito agitado, só acalmava no colo. Patrícia estava furiosa, mas controlada. Você está sabotando a rotina dele, está vendo? Você está ensinando ele a depender do seu colo, da sua presença, e eu já te avisei sobre isso. Eu só estava cuidando dele, senhora. Ele precisava de conforto. O conforto dele é o meu problema, não o seu. Seu trabalho é seguir o protocolo, não criar um laço afetivo. Patrícia elevou a voz e Ricardo apareceu na porta, observando a cena. Patrícia, acalme-se. Ricardo interveio, mas sem convicção. Não, Ricardo. Ela está tentando roubar o meu filho de mim de novo. Primeiro a Marlene, agora ela, com essa cara de santa. Eu te disse, ela é perigosa. Janaína sentiu o sangue ferver. Ela tinha arriscado a vida, estava exausta e sendo acusada de roubo emocional. Senhora Patrícia, com todo respeito, eu não estou roubando nada. Eu só quero o bem do menino. Eu não estou aqui para substituir ninguém, só para cuidar dele. Silêncio! Patrícia gritou, e pela primeira vez Janaína viu um brilho de loucura nos olhos dela. Você vai ficar no seu quarto hoje. Não quero você perto dele. Eu e Ricardo vamos cuidar dele. Patrícia estava no limite. O trauma do sequestro a havia transformado numa tirana paranoica. Janaína foi para o quarto de hóspedes que Ricardo havia designado para ela, sentindo-se humilhada. Ela tinha salvado o herdeiro e agora estava em quarentena. O quarto de Janaína era grande, com uma cama macia e uma TV enorme. Mas era impessoal e ela suspeitava grampeado. Ela passou a tarde tentando ligar para Dona Cotinha, mas o celular estava dando ocupado. Ricardo havia bloqueado a comunicação. Deitada na cama, ela olhava para o teto de gesso trabalhado. Ela tinha 1 milhão, mas não a paz. Ela precisava sair dali, mas não podia deixar Filipinho. O bebê, mesmo que não fosse dela, era a razão pela qual ela tinha aceitado entrar naquela jaula. Enquanto mexia distraidamente na cabeceira da cama, ela sentiu algo estranho. Um pequeno buraco disfarçado pela textura da madeira. Curiosa, ela apertou. O painel lateral da cabeceira se moveu. Janaína sentou-se, o coração acelerado. Ela puxou o painel com cuidado. Atrás dele, escondido na parede, havia uma pequena caixa de metal. Não era um cofre, era um centro de controle. Lá dentro, piscando suavemente, estava uma minúscula câmera de vídeo apontada diretamente para a cama e o centro do quarto. E ao lado, um pequeno gravador de áudio. Ricardo havia dito que não haveria câmeras em seu quarto. Ele havia mentido. Janaína não era apenas uma empregada. Ela era uma cobaia, observada 24 horas por dia. O controle dos Albuquerque era total. Eles não só queriam saber o que ela fazia, mas o que ela pensava, o que ela dizia. O pânico a atingiu. Se eles a espiavam no quarto, eles espiavam em todo lugar. Eles sabiam que ela estava se apegando a Filipinho. Eles sabiam que ela estava insatisfeita. Ela fechou o painel rapidamente, tentando manter a calma. Ela precisava agir como se nada tivesse descoberto. Mas o que a fez gelar de verdade não foi a câmera. Foi o que ela ouviu. Enquanto o painel estava aberto, o gravador de áudio, que parecia estar configurado para gravação contínua, emitiu um breve chiado e depois um trecho de gravação de voz que não estava claro. Janaína encostou o ouvido no painel, forçando-se a escutar. Era a voz de Patrícia, mas não a voz fria e controlada que ela conhecia. Era uma voz histérica, gravada em algum momento anterior.
Eu não aguento mais. Ele não é... Ele nunca vai ser o que eu quero. O Ricardo está louco, ele acha que isso vai resolver. Eu não sinto nada, Ricardo, nada. É um fardo. A gravação parou com um clique. Janaína ficou imóvel. Ele não é... Ele nunca vai ser o que eu quero. Patrícia falava de Felipinho. Ela tentou reabrir o painel para ver se conseguia acessar mais gravações, mas a caixa estava bem encaixada e o clique que ela tinha ouvido parecia ser de um ciclo de gravação que havia se completado. Janaína estava tremendo. A paranoia de Patrícia não era só sobre o sequestro. Havia algo mais profundo, mais sombrio. Patrícia não estava apenas distante de Felipinho. Ela parecia rejeitá-lo. A ideia de que o bebê milionário fosse, na verdade, um fardo para a própria mãe, e que o luxo fosse uma fachada para uma profunda infelicidade, fez Janaína repensar tudo. O resgate dela não foi por gratidão. Foi para manter a fachada dos Albuquerque intacta. E Janaína era a nova peça dessa fachada. Ela se levantou da cama, sentindo um peso esmagador no peito. Ela tinha que sair dali, mas agora não era só pela sua liberdade. Era por Felipinho. Se Patrícia o rejeitava, e se Ricardo só o via como um herdeiro para proteger, quem realmente amava o menino? Só ela. A partir daquele momento, Janaína começou a viver uma vida dupla. Por fora, ela era a babá perfeita, grata e obediente. Por dentro, ela era uma espiã em sua própria prisão. Ela observava Patrícia de perto. A mãe passava horas no telefone, organizando eventos de caridade que pareciam mais desfiles de moda. Quando estava com Felipinho, ela o segurava de forma rígida, como se tivesse medo de quebrá-lo. Ela nunca cantava, nunca brincava. Uma tarde, Janaína estava no jardim de inverno, um local que ela considerava seguro para a criança. Felipinho estava engatinhando perto de um vaso de orquídeas. Patrícia apareceu, vestindo roupas de ginástica de grife. Ela estava tensa. Janaína, o que ele está fazendo no chão? Brincando, senhora Patrícia. Ele está na fase de engatinhar. Não, eu não quero ele no chão. O chão é sujo. Os empregados limpam, mas não confio. Coloque-o no tapete. Janaína obedeceu, mas Felipinho reclamou. Ele gostava de explorar. Patrícia ficou olhando a criança no tapete. E então, algo estranho aconteceu. Ela pegou o celular e tirou uma foto de Felipinho. Não uma foto de mãe, mas uma foto de divulgação. Uma foto que dizia: "Eu sou uma mãe presente." Patrícia, por que o Felipinho não tem cheiro de bebê? Janaína perguntou, sem conseguir se conter. O bebê sempre tinha um perfume forte, quase adulto. Patrícia a olhou com desprezo. Ele usa um perfume especial hipoalergênico. É da linha infantil da Dior. Não queremos que ele cheire a leite azedo, Janaína. Ele precisa ser imaculado. Janaína balançou a cabeça. Imaculado? Não amado. A situação atingiu um pico de tensão quando Ricardo anunciou que a família faria uma viagem de 1 mês para a Europa e Felipinho iria junto. Janaína, você virá conosco, obviamente, Ricardo disse durante o jantar, um evento formal onde Janaína era obrigada a comer na mesa com eles para manter a imagem de parte da família. Claro, doutor Ricardo, será um prazer. Ótimo, mas há uma coisa que você precisa saber. Por causa da segurança e da burocracia, Patrícia e eu decidimos que, para esta viagem, você terá um documento temporário de responsabilidade legal sobre Felipinho. Isso facilita a passagem na imigração e garante que, em caso de emergência, você possa agir sem nossa intervenção imediata. Janaína quase engasgou com o vinho. Responsabilidade legal? Mas, doutor, eu não sou parente... É um documento provisório, assinado por mim como advogado. É apenas uma formalidade. Mas você precisa entender o peso disso. Você será legalmente a responsável direta por ele durante esta viagem. Ricardo a olhou com intensidade. Você terá que protegê-lo com a sua vida. Literalmente. Janaína sentiu que aquilo era demais. O milhão, a vigilância, as ameaças. E agora, a responsabilidade legal de um bebê que nem era seu, mas que ela amava como se fosse. Ela passou a noite organizando as malas de Felipinho. Ela estava apavorada com a viagem, com a ideia de estar ainda mais isolada do mundo no exterior, sob a vigilância dos Albuquerque.
Enquanto dobravam um macacão, ela parou. O que Patrícia havia dito na gravação? Ele não é o que eu quero. Janaína precisava saber mais sobre Felipinho. Por que tanto segredo? Por que tanto controle? Ela se lembrou de Dona Marlene, a babá anterior. Marlene, que havia sido dispensada e humilhada, devia ter visto algo. Mas como encontrá-la? Ricardo havia se certificado de que Marlene sumisse do mapa. Janaína sabia que não podia mais confiar em Ricardo ou Patrícia. Ela tinha que usar o dinheiro que eles lhe deram para descobrir a verdade. A viagem estava marcada para dali a 2 dias. Janaína tinha pouco tempo. Ela precisava de um plano de emergência caso a situação na Europa se tornasse insustentável, e ela precisava de informação. A única chance era o motorista que a levava para ver a avó, Pedro. Pedro era um homem na casa dos 40, calado, sempre de óculos escuros. Mas ele tinha um olhar cansado, o olhar de quem estava há tempo demais naquele mundo de falsidade. Na manhã seguinte, Janaína fingiu esquecer o celular no carro, quando Pedro a levava de volta da visita à avó. Pedro, meu celular. Esqueci no banco de trás, por favor, me deixe pegar. Janaína disse apressada. Pedro, contra o protocolo, abriu a porta para ela. Janaína pegou o celular, mas demorou um instante. Pedro, eu sei que você não pode falar, mas eu preciso de um favor. Um favor que não tem a ver com os patrões. Pedro permaneceu imóvel, olhando para a frente. Eu preciso encontrar Dona Marlene, a babá antiga. Você sabe onde ela foi parar? Pedro suspirou, o que já era uma resposta. Ele estava quebrando o silêncio. Eles pagaram o silêncio dela, Janaína, mas não a compraram. Ela voltou para a casa dela, na Zona Leste, perto do metrô Carrão. Mas não adianta ir lá. Ela está com medo. Eu não vou machucá-la. Eu quero ajudá-la. Eu preciso saber o que está acontecendo aqui. Pedro finalmente virou a cabeça, tirando os óculos escuros. Os olhos dele eram cheios de pena. Eles estão te usando, garota. Você é a heroína que garante que o bebê deles é amado. Eles não confiam em você, mas precisam de você. Eu sei, mas me diga o endereço dela, Pedro. Por favor. É pela criança. Pedro hesitou por um segundo. Ele sabia que estava arriscando o emprego, talvez a vida. Mas o desespero de Janaína era genuíno. Ele pegou uma caneta e um pedaço de papel. Em vez de escrever, ele desenhou um mapa simples e rápido no verso de um recibo de pedágio. É a primeira vez que faço isso, Janaína. Tome cuidado. Se eles descobrirem, você está perdida. Janaína escondeu o mapa na manga da blusa. Obrigada, Pedro. Eu nunca vou esquecer isso. Ela voltou para a mansão com a cabeça a mil. Ela tinha que ver Marlene antes da viagem. Ela tinha que descobrir o que Patrícia estava escondendo. Naquela noite, Janaína esperou até que a mansão estivesse em silêncio. Ela se certificou de que Felipinho estava dormindo profundamente. Ela se vestiu com as roupas mais escuras que tinha, pegou uma quantia em dinheiro que havia guardado e, o mais importante, pegou o documento temporário de responsabilidade legal que Ricardo havia deixado em sua mesa. O papel que lhe dava autoridade sobre Felipinho. Ela não podia simplesmente sair pela porta da frente. As câmeras estavam em todo lugar. Janaína desceu as escadas de serviço que ficavam nos fundos da mansão. Ela sabia que havia uma falha na segurança, uma cerca elétrica que era desligada por meia hora toda noite para a irrigação automática do jardim. Era 00:20. Ela tinha 10 minutos. Janaína rastejou pelo jardim luxuoso, sentindo o cheiro da grama molhada. Ela alcançou a cerca e, com um salto desajeitado, pulou para o outro lado, caindo na rua lateral da mansão. Seus joelhos doeram, mas ela não se importou. Ela estava livre, mas temporariamente. Ela correu até a Avenida Faria Lima e, em vez de chamar um táxi, o que seria rastreado, ela parou o primeiro Uber de aplicativo que viu. Para a Zona Leste, perto do metrô Carrão. Por favor, seja rápido. É uma emergência familiar, ela disse ao motorista, que olhou com estranheza para a mulher vestida com roupas caras, mas sujas de terra, no meio da madrugada. A viagem foi longa. Enquanto o carro atravessava a cidade, indo do luxo frio do Morumbi para a realidade quente e barulhenta da Zona Leste,
Janaína sentia que estava voltando para si mesma. Ela encontrou a rua de Marlene, uma rua estreita, cheia de casas modestas e cachorros latindo. Nada a ver com o silêncio caro dos Albuquerque. O mapa de Pedro era preciso. Janaína parou em frente a uma casinha de portão azul. Ela bateu levemente. Demorou um pouco, mas a porta se abriu num rangido. Dona Marlene, a babá anterior, estava na soleira. Ela estava mais magra, mais velha, e tinha o olhar vazio de quem havia sido quebrada. "Quem é você? O que você quer?" Marlene perguntou a voz assustada. "Dona Marlene, sou Janaína. Eu sou a nova babá do Felipinho. Eu o encontrei no centro." Marlene arregalou os olhos. Ela reconheceu o rosto da heroína da TV. "O que você está fazendo aqui? Eles vão te matar." "Eles estão me usando, Dona Marlene. Igual usaram você. Eu não tenho paz. E eu amo o Felipinho. Eu preciso saber a verdade. Por que Patrícia é tão fria? Por que tanto controle?" Marlene a puxou para dentro rapidamente, fechando a porta. O quarto era simples. Cheirava a café e sabão em pó. "Janaína, você precisa sair de lá. Eles são demônios. Eles pagam você para ser a cara bonita da história deles. Mas o que eles escondem?" Marlene começou a chorar, soluçando. "O que eles escondem, Marlene? Me diga!" Marlene olhou para Janaína com terror e pena. "O Felipinho. Ele não é só um bebê. Ele é o herdeiro, sim. Mas a doutora Patrícia, ela não podia ter filhos. E o doutor Ricardo, ele queria um herdeiro de sangue. Eles fizeram inseminação, sim, mas..." Marlene engoliu em seco, olhando para os lados, como se as paredes pudessem ouvir. "Janaína, o Felipinho não é filho de Patrícia. Não o de barriga. Ele é filho de uma barriga de aluguel. Patrícia não suporta isso. Ela odeia o menino por ele não ser dela de verdade. E o Ricardo, ele tem medo que a verdade vaze." Janaína sentiu o chão sumir. A rejeição, a frieza, a paranoia. Tudo fazia sentido. Patrícia não era só possessiva. Ela estava traumatizada e cheia de rancor por não ter gerado o herdeiro que o marido exigia. E o sequestro? A Tainá? A Tainá roubou o bebê, mas ela foi só o catalisador. O Dr. Ricardo, ele usou o sequestro para limpar a imagem de Patrícia, para fazê-la parecer a mãe desesperada. E ele usou você, a heroína pobre, para dar autenticidade à história. Você é a prova de que eles são bons, que eles recompensam a lealdade. Marlene sussurrou. "Eles me vigiam, Marlene. Eles mentiram sobre as câmeras. Eles vigiam tudo. Eles são obcecados por controle. Você tem o dinheiro, mas você está presa. E se você tentar sair, eles vão destruir a sua vida e a da sua família. Eles têm advogados, Janaína. Eles podem inventar qualquer coisa." Janaína olhou para o mapa amassado em suas mãos. Ela tinha o dinheiro, a verdade e o documento de responsabilidade legal. Ela tinha uma escolha. Ela podia voltar para a mansão, fingir que nada aconteceu e viver uma vida de luxo e medo. Ou ela podia tentar salvar Felipinho daquela gaiola, expondo a verdade dos Albuquerque. "Eu não posso deixar ele lá, Marlene. Eu não posso", Janaína disse, a voz cheia de determinação. "Eles vão para a Europa em 2 dias. Eu tenho que fazer alguma coisa." Marlene a olhou desesperada. "O que você vai fazer? Você é só uma cozinheira contra o dinheiro deles." "Eu sou a responsável legal por ele na viagem", Janaína disse, pegando o documento do bolso. "E eu tenho R$1 milhão que eles me deram para ser discreta. Eu vou usar esse dinheiro para ser barulhenta. Eu não sou mais a heroína deles. Eu sou a mãe que ele precisa, pelo menos por enquanto." Janaína sabia que estava prestes a cometer o maior erro, ou o maior acerto da sua vida. Ela estava declarando guerra à família mais poderosa de São Paulo, e o prêmio era o pequeno Felipinho. Ela se levantou. "Obrigada, Marlene. Por favor, não diga a ninguém que eu estive aqui." Janaína saiu da casa de Marlene, voltando para a escuridão da madrugada. Ela não voltaria para a mansão para ser a babá. Ela voltaria para pegar o bebê. Ela tinha o documento. Ela tinha o motivo. E agora ela tinha um plano. A próxima parte da história não seria um resgate, seria uma fuga. E ela precisava agir antes do nascer do sol. E aí, minha gente,
A cozinheira virou fugitiva. Janaína não voltou para a mansão para dormir. Ela voltou para roubar o bebê que ela havia resgatado uma vez. O relógio estava correndo, e o peso daquele documento de responsabilidade legal em seu bolso era quase físico. Ela usou o mesmo buraco na segurança, pulando a cerca no exato momento em que o sistema de irrigação desligava. A adrenalina a fez ignorar a dor nos joelhos. Ela estava de volta ao coração do Império Albuquerque, mas agora, como uma invasora. Janaína subiu as escadas de serviço, movendo-se como uma sombra que conhecia cada rangido e cada piso de mármore. Ela sabia onde as câmeras estavam. Ela sabia que tinha que ser rápida e silenciosa. O quarto de Felipinho ficava no segundo andar, isolado como um santuário. Patrícia e Ricardo estavam no quarto principal, provavelmente dormindo, ou discutindo, pensando no humor de Patrícia. Janaína abriu a porta do quarto do bebê. O cheiro de talco de óleo e perfume caro a atingiu. Uma ironia cruel. Felipinho estava dormindo, as bochechas rosadas, o anjinho alheio ao drama que estava prestes a acontecer em seu nome. Janaína não hesitou. Ela pegou a bolsa de bebê que a sequestradora Tainá havia usado. A mesma bolsa que a polícia havia devolvido como prova, e que agora estava no guarda-roupa de Felipinho, ironicamente, por ser de marca. Ela a encheu com fraldas, mamadeiras e o macacão de linho que o bebê usava no dia do sequestro. Uma prova de que ela não estava roubando, mas sim resgatando algo que já estava em perigo. Ela pegou Felipinho com cuidado. O bebê acordou, mas não chorou. Ele apenas a olhou com aqueles olhos azuis enormes e fez um pequeno ruído de contentamento, agarrando o colar que Janaína usava. Era como se ele soubesse que ela estava ali para salvá-lo. O coração de Janaína estava em sua garganta. Ela precisava sair. Ela desceu as escadas de serviço, Felipinho aninhado em seu ombro. Ela estava quase na porta dos fundos quando ouviu um som. Não um alarme, mas o som de uma porta se abrindo no andar de cima. Ricardo. Ele devia ter ido beber água ou estava checando o monitor da câmera do quarto de Janaína, percebendo que ela havia sumido. Janaína correu, abriu a porta de serviço que dava para o quintal. O alarme da porta, que só era ativado à noite, soou. Não era alto, mas era o suficiente para acordar o mundo. Janaína, onde você pensa que vai? A voz de Ricardo ecoou, furiosa, vinda de dentro da casa. Ela não olhou para trás. Correu pelo jardim, em direção ao portão da garagem, o único que não tinha cerca elétrica. Ela sabia que Pedro, o motorista, guardava uma chave de emergência em uma caixa de correio desativada, um segredo que ele havia lhe contado casualmente. Para a Patrícia não me encher o saco se eu perder a chave, Janaína, ele havia dito. Ela alcançou a caixa, as mãos tremendo. Abriu, pegou a chave e destrancou o portão de ferro. A luz da garagem se acendeu, e Ricardo apareceu na porta de serviço, vestindo apenas um roupão de seda, o rosto contorcido de raiva. "Volte aqui com o meu filho, sua vagabunda ingrata!" ele gritou. Janaína não respondeu. Ela saiu correndo para a rua escura, segurando Felipinho contra o peito. Ricardo estava atrás dela, mas ele estava descalço e desarmado. Ele não podia arriscar confrontá-la na rua, chamando atenção. Janaína correu por uns 500 metros até chegar à Avenida Faria Lima. Ela não podia pegar o Uber. Ela não podia ir para a casa da avó. Ela precisava de um lugar seguro e público. Ela pensou rápido. Onde o dinheiro dos Albuquerque não podia comprar o silêncio? A imprensa. Ela viu uma viatura da polícia militar fazendo ronda. Ela não confiava na polícia. Sabia que Ricardo tinha contatos, mas precisava de testemunhas. Janaína correu em direção ao carro da PM, gritando com toda a força que tinha. "Socorro! Eu sou Janaína Ferreira, a babá do bebê sequestrado. Eles estão tentando me matar." Os policiais, que a reconheceram instantaneamente, ela estava nas notícias há dias, pararam. O choque nos rostos deles era evidente. "Moça, o que está acontecendo? Você está com o bebê Albuquerque?" "Sim, eles me deram a responsabilidade legal dele para a viagem, mas eles estão negligenciando ele. A Patrícia não é a mãe biológica e o odeia", Janaína gritou, forçando a mão dos policiais a agirem. Em menos de 15 minutos,
O caos se instalou novamente na Faria Lima. Patrícia e Ricardo, agora vestidos, chegaram em outro carro, acompanhados por seguranças particulares. Janaína, você está sob custódia! Você está sequestrando o meu filho! Ricardo berrou tentando avançar, mas os policiais o seguraram. Eu não estou sequestrando! Eu estou protegendo o meu tutelado! Eu tenho o documento de responsabilidade legal, Dr. Ricardo! O senhor mesmo me deu! E eu tenho gravações que provam que a senhora Patrícia não quer essa criança! Janaína gritou, apontando para Ricardo. A menção à gravação fez o rosto de Ricardo empalidecer. Ele sabia que Patrícia era descuidada com o que falava, especialmente em momentos de raiva. E ele sabia que a câmera que ele instalou no quarto de Janaína poderia ter capturado algo que o incriminasse. A polícia estava confusa. De um lado, o milionário influente. Do outro, a heroína nacional com o bebê nos braços e um documento legal. O delegado Barros, o mesmo do sequestro original, chegou ao local com a testa franzida. Dr. Ricardo, a senhora Janaína tem um documento assinado pelo senhor que lhe confere a guarda provisória. Barros disse, examinando o papel. Ela alega que agiu em defesa da criança, alegando negligência. Isso é absurdo, delegado. Ela está chantageando a minha família. Ela é uma ladra que pegou o dinheiro da recompensa e agora quer mais. Ricardo gritou. Janaína, exausta mas firme, olhou para as câmeras de celular que já pipocavam na rua. Eu não quero o dinheiro de vocês, doutor Ricardo. Eu quero a segurança do Felipinho. E eu tenho provas de que a senhora Patrícia o rejeita porque ele veio de uma barriga de aluguel. Vocês usaram o sequestro para esconder a verdade e agora estão me ameaçando. A bomba explodiu ali, no meio da rua. A exposição da verdade foi rápida e devastadora. Ricardo, para tentar conter o estrago, tentou usar seu poder. Ele processou Janaína por calúnia e sequestro. Ele congelou R$ 1.000.000 que estava na conta dela, alegando que o dinheiro era fruto de extorsão. Mas ele cometeu um erro crucial. Ele deu a Janaína o documento de responsabilidade legal. E Janaína tinha a simpatia do público. O delegado Barros, pressionado pela mídia e pela opinião pública, abriu uma investigação sobre negligência e a validade da paternidade de Felipinho. Janaína, com a ajuda de um advogado de direitos humanos que se ofereceu para defendê-la pro bono, usou a mídia como seu escudo. Ela apareceu em programas de TV populares, com Felipinho no colo, contando a verdade sobre a frieza de Patrícia, o controle de Ricardo e o motivo do sequestro, a falta de afeto. A gravação de Patrícia, que Janaína não tinha, mas que ela sabia que Ricardo tinha medo que existisse, tornou-se a grande arma. A paranoia de Ricardo fez com que ele tentasse abafar o caso a todo custo, o que só fez com que as pessoas acreditassem mais em Janaína. A opinião pública virou a favor da cozinheira heroína. O Brasil se apaixonou pela história da mulher pobre que lutava contra a elite corrupta para salvar um bebê de luxo. Patrícia Albuquerque desmoronou sob o escrutínio. Ela não suportou a pressão e, em uma entrevista desastrosa, admitiu entre lágrimas que o trauma da infertilidade a havia feito rejeitar o filho da barriga de aluguel. A fachada de mãe perfeita ruiu. O juiz, ao analisar o caso, viu o cenário claro: um bebê rico, mas emocionalmente negligenciado, e uma mulher que, apesar de não ter laços biológicos, tinha demonstrado instinto e coragem para protegê-lo. Ricardo perdeu o controle da narrativa e, pior, da situação legal. O juiz determinou que o ambiente familiar dos Albuquerque era instável e prejudicial ao desenvolvimento emocional de Felipinho. O final não foi como nos contos de fadas, onde Janaína fica com o bebê para sempre. A lei brasileira é clara sobre a guarda. Mas o juiz tomou uma decisão inédita e humana. Ele dissolveu a guarda total de Ricardo e Patrícia, citando a negligência emocional e o uso da criança como ativo. A guarda de Felipinho foi temporariamente transferida para uma instituição de confiança, enquanto se buscava a mãe biológica, o que Ricardo havia escondido, ou parentes próximos. No entanto, o juiz reconheceu o vínculo profundo entre Janaína e Felipinho. Ele devolveu R$ 1.000.000 a Janaína, reconhecendo que ela agiu com heroísmo e mais. Ele a nomeou
a guardiã afetiva de Felipinho. Isso significava que, enquanto o futuro legal de Felipinho era decidido, Janaína teria direitos de visita ampliados e a responsabilidade de participar ativamente da vida do menino. Ela se tornou a ponte de afeto entre o bebê e o mundo. Ricardo e Patrícia foram condenados a pagar uma pensão alimentícia altíssima, que seria gerenciada pela justiça para o bem-estar de Felipinho. Eles mantiveram os bens, mas perderam o controle do filho. Janaína Ferreira, a cozinheira, não voltou para a lanchonete. Ela usou R$ 1.000.000 para comprar uma casa modesta, mas confortável para ela, Dona Cotinha e Rico, na Zona Leste. Ela investiu o resto do dinheiro em uma pequena empresa de buffet caseiro, O Sabor da Heroína, que rapidamente fez sucesso, impulsionada pela fama dela. Ela não vivia mais no luxo, mas tinha algo muito mais valioso: a paz. Sua avó, Dona Cotinha, estava saudável e feliz, cercada pelo barulho familiar da vizinhança. Rico, o irmão, estava na faculdade, aprendendo a valorizar o esforço da irmã. E Felipinho? Janaína o visitava 3 vezes por semana e passava todos os fins de semana com ele. Ela era a única figura constante de carinho na vida dele. Ela o ensinou a rir, a comer comida de verdade e a ouvir música popular. Numa tarde ensolarada, Janaína estava no parque com Felipinho no colo. Ele tinha 2 anos e estava começando a falar. "Nana", ele disse, apontando para o céu azul. "Isso mesmo, meu amor. Céu azul", Janaína respondeu, beijando-o na testa. Ela olhou para o horizonte. Ela não tinha mais o medo constante dos Albuquerque. Eles tinham sumido da vida pública, envergonhados e derrotados. O dinheiro não tinha comprado a felicidade, e muito menos o amor. Janaína tinha arriscado tudo, não por 1 milhão, mas pelo instinto. Ela tinha saído da panela para a gaiola de ouro e finalmente para a liberdade. Ela era a guardiã afetiva do bebê milionário, e isso, minha gente, valia muito mais do que qualquer fortuna. E assim, a cozinheira que virou heroína e depois fugitiva encontrou o seu verdadeiro lugar, sendo a única família de verdade para o bebê que o destino teimou em colocar no seu caminho. E essa história, meus amigos, prova que às vezes o maior luxo da vida é o carinho sincero. E isso não tem preço. Nunca teve.